O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou um levantamento sobre o índice da população amazonense que vive abaixo da linha da pobreza. No primeiro ano de gestão do governador Wilson Lima, em 2019, o Amazonas teve o maior aumento de pobreza do Brasil, em comparação com o ano anterior. Por outro lado, os números do faturamento do Polo Industrial de Manaus e a arrecadação do Amazonas tiveram crescimento. Os dados foram apresentados na coluna do jornalista e apresentador do Amazonas Diário, Alex Braga. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostraram que em 2019, no primeiro ano de gestão do governador do Amazonas, Wilson Lima, cerca de 47,4% da população amazonense estava abaixo da linha de pobreza. De um total de 4,1 milhões de pessoas, 1,9 milhões viviam nessa condição. Segundo o levantamento, o Amazonas é o estado que teve o percentual que mais aumentou em todo o país, em comparação com o ano anterior, quando 45,7% da população estava nessa condição. O padrão adotado pelo estudo é a linha do Banco Mundial, estabelecida para acompanhar a evolução da pobreza global. Em termos de poder de paridade de compra, essas pessoas consideradas abaixo da linha da pobreza tinham rendimento domiciliar per capita de menos de $5, ou seja, R$20 no câmbio da época por dia. Isso representa a média das linhas de pobreza encontradas em 15 dos países mais pobres, classificados pelo consumo renda per capita, segundo o IBGE. O rendimento mediano do Amazonas em 2019 era de R$ 475, inferior ao índice do Brasil de R$ 861 e também inferior aos rendimentos medianos da região norte com R$ 511 e nordeste com R$ 506, que são as que têm os menores rendimentos. Apesar do número de pessoas que viveram abaixo da linha da pobreza em 2019, o faturamento do Amazonas continua a crescer, segundo dados dos indicadores de desempenho do polo industrial, divulgados pela Suframa. De janeiro a agosto de 2020, as empresas do polo industrial de Manaus, o PIM, tiveram um aumento de 3,17% no faturamento em relação ao mesmo período de 2019, com os bens de informática liderando o crescimento. O faturamento nos primeiros 8 meses deste ano foi de 68,51 bilhões de reais. A arrecadação do Amazonas também teve crescimento de 6,1%, segundo dados do Portal da Transparência do Estado no site da Secretaria de Fazenda, a Cefaz. De janeiro a maio deste ano, a arrecadação alcançou 7,8 bilhões de reais, contra 7,3 bilhões em 2019. Mesmo com uma queda de 114,8 milhões em maio com relação a maio de 2019, a receita do estado do Amazonas, nos primeiros 5 meses do ano, foi de 451,7 milhões de reais, maior do que a do ano passado, mesmo em meio à pandemia de Covid-19.